Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mãe Dália Baliza, que é a minha sogra, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou louvar a Deus com o hino e logo após eu vou estar pregando a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, que fala sobre o novo nascimento, Jesus com Nicodemos. Glória a Jesus. Vamos louvar a Deus com este louvor. Quem conhecer, louve a Deus comigo. Peço para os irmãos aqui presentes me ajudarem. Aleluia. Nós estivemos orando no monte e estou com a garganta um pouco desgastada, né? Estivemos lá anteontem à noite e ontem também eu estive lá também na parte da tarde. Então, a gente fica com um pouco desgastado, né? Sábado nós tivemos culto, domingo também. Mas vamos continuar louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao autor da nossa fé, amém? Glória a Deus. Peço para os irmãos fecharem os olhos e cantarem a Deus junto comigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, receba a nossa adoração nessa noite. Tu és o autor da nossa fé. O Senhor que gerou em nós, pela sua palavra, a fé no nosso coração. E é pela fé que nós vencemos, é pela fé que nós seremos salvos e veremos as tuas maravilhas. Aleluia. Oh, Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem o norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Cante comigo. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh, Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Glória, glória
fé. Cantem glória ao Senhor nessa noite. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, irmã Ana. Louvado seja Deus. Ela está alegre com este louvor. Ela diz assim, assim. Aí sim, esse é o meu hino, né? Todo meu. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida, irmã Ana Braga. Nós nos lembramos do Congresso das Irmãs que houve em novembro, no final de novembro deste ano passado, né? Quando nós estávamos lá no Congresso das Irmãs, nós não imaginávamos que nós iniciaríamos este ano de 2020 nessas condições em que o mundo se encontra. E este hino, ele foi o tema do Congresso, né? Ele foi o tema do Congresso deste ano passado. Um hino que fala sobre o desejo de nós um dia sermos arrebatados com o Senhor, para nos encontrarmos com Ele nas nuvens do céu, para participarmos da mesa do Cordeiro, em que Ele nos servirá, naquela grande ceia que diz a palavra do Senhor, né? E este hino, praticamente, ele está se cumprindo em nossos dias. Glória a Jesus. E nós continuamos dando glória para este que é o autor e consumador da nossa fé. Ele não só gerou a fé no nosso coração, mas ele tem poder de consumar essa fé. Quer dizer, tudo aquilo que ele nos prometeu, que exige que nós venhamos ter fé nisso, ele vai realizar. Ele vai realizar tudo aquilo que nós acreditamos que ele nos ensinou, que ele nos prometeu. Então, neste momento, nós vamos entrar na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ao encontro de Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus, porém, respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos e sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Glória a Jesus. Gostaria de ler somente até aqui. Neste momento vamos falar um pouco a respeito deste encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus. Este encontro, ele não só se resume a este episódio, a este dia que Nicodemos teve um encontro com o Senhor. Aliás, não foi Jesus que foi ao encontro de Nicodemos. A palavra é bem clara. A palavra de Deus, ela é bem clara, ela nos diz que Nicodemos, ele foi atrás de Jesus, ele foi à procura de Jesus, porque ele, louvado seja Deus, ele tinha
o desejo de conhecer mais sobre o Senhor Jesus, porque ele conhecia a fama de Jesus, mas ele queria algo mais, ele tinha sede de algo mais, ele tinha o desejo de ter uma conversa pessoal com Jesus, não conhecer Jesus simplesmente da forma que ele já conhecia, que era pela sua fama. Nicodemos, se os irmãos não sabem, ele foi uma das pessoas que, quando Jesus morreu, pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo num cemitério que era um cemitério nobre. Era um cemitério de pessoas que tinham posses, que tinham um poder aquisitivo. Este Nicodemos que anteriormente se dirigira a Jesus de noite, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Quando Jesus morreu, ele levou essa quantidade de composto de mirra e aloés para ungir o corpo de Jesus para sepultá-lo. Isso se encontra em João 19, versículo 39. Mas nesta passagem que nós estamos lendo, diz a palavra do Senhor que Nicodemos, ele era um homem que era fariseu e ele era príncipe dos judeus. Quando nós ouvimos essa palavra fariseu, a gente pensa que fariseu, o significado de fariseu é hipócrita, é falso, é dissimulado, mas não quer dizer nada disso. A palavra fariseu, ela é um nome dado a um grupo de pessoas que eles tinham a incumbência de fiscalizar o cumprimento da lei. Eles eram homens separados, eles eram homens que tinham aquela preocupação extrema de guardar a lei ali nos seus mínimos detalhes. E eles não só se preocupavam em guardar a lei, como eles também se preocupavam com os outros. Eles ficavam observando quem estava guardando e quem não estava guardando a lei, para eles aplicarem o castigo da lei naquele que desobedecesse à lei de Moisés. E diz a palavra do Senhor que ele não só era um fariseu, como também ele era um príncipe dos judeus. Ele era um homem de idade, era um homem que era bem respeitado, ele tinha uma liderança, não só ali entre os fariseus, mas ele era uma pessoa que era procurada para receber conselhos, orientações, as pessoas o procuravam, porque ele era um homem que conhecia a lei, e era um homem de bom coração, mas ele não podia expor a sua fé no Senhor Jesus de uma forma pública. No entanto, que ele esperou o cair da noite, naquela época não tinha energia elétrica, as pessoas para transitarem à noite, elas tinham que usar o recurso de uma lamparina, ou de um feixe, ali envolvido em azeite, em algum líquido combustível para ali incendiar aquele feixe ali e sair para o local onde ele deveria ir. Então, não havia dificuldade para se transitar à noite. As pessoas elas não gostavam muito de transitar à noite. Elas reservavam a noite justamente para estarem em família, para fazer uma refeição ali e logo irem dormir, porque eles trabalhavam na agricultura, haviam outras pessoas que trabalhavam em outros departamentos, mas a noite era reservada mais para o descanso. E ele, sabendo que muitas pessoas, muitos olhos não estariam de olho nele à noite, porque não havia um grupo de pessoas pelas ruas, Não havia grupo de pessoas transitando igual durante o dia, então ele foi secretamente ao encontro de Jesus. Ele procurou saber aonde estava Jesus e foi ali de uma maneira secreta para buscar orientação em Jesus. Interessante que quando ele chegou aonde Jesus estava, ele já chamou Jesus de Rabi, porque ele considerava Jesus como um mestre. Ele não tinha uma visão de Jesus simplesmente como de um curandeiro, ou como de um profeta, como de um homem simples qualquer. Ele tinha uma visão
de que Jesus era mestre, e mestre dos mestres, porque ele também era mestre. Ele era uma pessoa que ele tinha um conhecimento acima de todos. Ele fazia parte de um grupo que tinha um conhecimento acima dos demais. Porque quando as pessoas precisavam de orientação, elas procuravam eles, que eram os fariseus, e acima de tudo, havia um grupo acima deles que era o dos escribas. Os escribas, eles não só tinham os pergaminhos das leis, dos profetas, como eles também transliteravam os escritos para uma forma mais compreensível, para outras línguas, ou compilavam, faziam reproduções daqueles escritos da lei, dos profetas. Então, os escribas era o grupo maior que havia ali, e responsável diretamente pela lei, né? Mas diz a palavra do Senhor que ele tinha Jesus como um mestre, e um mestre que era acima dele. Porque Jesus, ele falava de coisas que ele não tinha conhecimento e compreensão. Nicodemos, ele sabia tudo que havia de escrito a respeito de Deus. Tudo que havia sido escrito a respeito de Deus, ele tinha conhecimento. Mas de repente ele encontrou um homem, ouviu a fama de um homem que falava coisas que ele nunca tinha ouvido. Que traduzia o conhecimento da lei de uma forma que ele nunca tinha ouvido. Então aquilo chamou a atenção dele, a ponto de ele ter Jesus em consideração e como um mestre superior, um mestre acima dele próprio. Apesar de ele ser de mais idade, Jesus ele tinha 30 e poucos anos, Nicodemos ele era avançado em idade. Aqui a palavra não diz que idade que ele tinha. Eu ainda não encontrei dentro da Bíblia uma passagem que explique, que fale a idade que ele tinha. Mas ele era um ancião. Ele era um homem vivido, experiente. E ele, encontrando com Jesus, disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com eles. Então, ele sabia que Jesus ele era um mestre sobrenatural. Porque não só ele sabia falar sobre a lei, sendo que ele não fazia parte do grupo dos escribas nem fariseus. O que chamava a atenção de Nicodemos era exatamente isso. Jesus ele não teve uma vida no meio da elite sacerdotal, no meio da elite farisaica, no meio dos escribas. Ele não foi criado no templo. Ele não era das tribos que tinham a responsabilidade de morarem no templo, de conviverem ali, de aprenderem desde criancinha ali tudo a respeito da lei de Deus e dos profetas. E isso que ele achava incrível. Jesus não sendo um deles, mas tendo o conhecimento, que todo mundo tinha o conhecimento básico, pelo menos. Jesus sobressaía ao conhecimento básico. Sendo um homem que tinha a profissão de carpinteiro, e ele cria que Jesus não era, o poder que Jesus tinha não era deste mundo, era de Deus. Então ele, conversando com Jesus, ele expôs que ele reconhecia que os sinais que Jesus fazia, que tudo aquilo que Jesus ensinava não era natural, não era do homem, mas era de Deus. Aí Jesus, olhando para ele, interessante que ele não fez nenhuma pergunta, ele apenas expôs a opinião dele acerca de Jesus. Este texto não descreve nenhuma pergunta, não diz que ele chegou interessado em saber alguma coisa, que ele foi necessariamente para querer saber de alguma coisa, mas o diálogo que expõe aqui é a opinião dele a respeito de Jesus. De repente Jesus corta a conversa dele, dizendo para ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver. A primeira coisa é ver, contemplar o reino de Deus.
Nicodemos, olhando para Jesus, falou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura, ele tornará a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus, primeiro ele disse para Nicodemos: olha, se você não nascer de novo, você não vai ter a capacidade de ver o reino de Deus. Se você não tiver um novo nascimento, você não vai ter a capacidade de enxergar o reino de Deus. E quantas pessoas estão me ouvindo agora que não compreendem nada a respeito do reino espiritual? Não compreendem nada a respeito do reino de Deus. Quando eles pegam uma Bíblia para ler, já dá uma quentura na cabeça ali, a visão já fica, dá uma agonia, uma aflição. Aí fala: esse negócio não é para mim não. eu prefiro ir na igreja mesmo. Prefiro ir na igreja, prefiro ver o pastor pregando, o padre pregando, prefiro ver o papa falando, prefiro ver qualquer líder espiritual falando, porque eles falando eu entendo. Mas eu pegar a Bíblia e entender, para mim isso é um mistério. Para mim isso é algo selado, velado, fechado. Isso não é para mim. Mas eu digo para você que isso é para você. Jesus, assim como ele falou para Nicodemos, ele está falando para alguém aí que quer ver o reino de Deus, que tem o desejo de olhar para as coisas de Deus e compreendê-las, de enxergar a beleza que há no reino de Deus. Muitas vezes você não quer assumir um compromisso com Deus, por quê? Porque você não tem tido uma visão espiritual do que é o reino de Deus. As pessoas falam sobre Deus, falam sobre o reino de Deus, mas você não consegue enxergar. Quantas pessoas na nossa era enchem os templos, as igrejas? Os templos e igrejas estão lotados, mas Deus permitiu esse coronavírus se espalhar pelo globo terrestre e muitas pessoas já desistiram da fé, já estão abandonando, já nem pretendem mais voltar para os templos. Por quê? Porque não tiveram um novo nascimento, porque conhecem a Jesus somente de ouvir falar, porque alguém falou alguma coisa a respeito de Jesus. Mas se alguém chegar em você e perguntar para você: por que você vai à igreja? Por que você segue a esse Jesus? O que te faz acreditar que esse Jesus é verdadeiro, é de verdade, que isso não é uma história? Aí a pessoa fica toda perdida. Aí alguém te pergunta: qual a experiência que você tem que te garante que isso que os crentes pregam é verdade? Qual a experiência que você tem para você garantir que isso não é conversinha mole? Aí você olha para a pessoa e fala: realmente, eu acho que foi uma emoção, deve ser alguma música bonita que eu ouvi, fiquei emocionado, ou porque eu achei o ritual bonito, as palavras interessantes, ou porque disseram para mim que a minha vida ia melhorar, que eu ia ter uma casa boa, um carro bom, que eu ia triunfar, ia ter um emprego bom. Eu acho que foi isso que me chamou a atenção. Mas Jesus, nessa noite, assim como ele falou para Nicodemos, ele diz para você que ele tem um grande interesse, não só de abençoar a tua vida, mas acima de tudo, a maior bênção ele quer te dar, que é a bênção da vida eterna, que é a bênção de você olhar para o reino de Deus, enxergar a beleza que ele tem, de ter a capacidade de receber uma visão espiritual e enxergar que tudo aquilo que Deus lhe ensina através das Escrituras é verdade e é real. Que acima de uma casa própria, de um carro, de um emprego bom, o maior interesse dele é que você receba a vida eterna, é que você seja perdoado dos teus pecados, é que o teu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro e que você venha a ser salvo, porque este mundo está para ser destruído.
Um dia tudo isso vai passar, um dia tudo isso vai acabar. Você não tem a vida eterna por conta própria. Não existe nada deste mundo que possa te garantir que você vai continuar vivendo após esta vida que você tem. Mas Jesus tem essa garantia para você. Só que para você ter acesso ao reino de Deus, para que você venha, para que a sua visão venha a ser aberta e você venha enxergar que tudo aquilo que é te ensinado não é história, não é invenção de homem, você vai ter que nascer de novo para você ter a capacidade de ver o reino de Deus. Nicodemos, ele ficou preocupado, ele falou, então, como é que eu vou entrar, como é que eu vou ver esse reino de Deus? Se eu sou velho, e ele está falando que eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que morrer. Ele começou a acreditar numa reencarnação. Ele começou a pensar que era uma reencarnação. Que ele deveria morrer, após a sua morte ali, o seu espírito ia voltar para o ventre da mãe dele novamente. Aliás, eu nem sei se a mãe dele era viva, né? Porque se ela já tivesse morrido, é que não ia ter chance mesmo, né? Porque ele diz aqui bem claro, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre da sua mãe e nascer? Isso foi o que ele conseguiu entender do que Jesus disse. E se ele tivesse sem a mãe dele, aí é que ele não ia ter essa oportunidade, né? Porque ele estava falando da mãe dele. Ele não estava falando de reencarnar em outro corpo. Ele estava falando da mãe dele, de morrer e entrar de novo no ventre da mãe dele. E diz a palavra que Jesus, ouvindo essa resposta, falou, o novo nascimento que eu estou te dizendo, Nicodemos, não é nada disso, não é reencarnação. Não é entrar de novo no ventre da sua mãe. O novo nascimento que eu estou dizendo para você é nascer da água, é nascer do Espírito. Se você não conseguir nascer da água e nascer do Espírito, você não vai conseguir entrar no reino de Deus, Nicodemos. Aleluia. Aí ele continuou não entendendo nada. Porque ele já não estava entendendo. Agora, nascer da água e nascer do Espírito, que negócio é esse? Aí Jesus disse, o que é nascido da carne é carnal. O que é nascido do Espírito é um ser espiritual. Não te maravilhes de ter dito isto. Necessário vos é nascer de novo. O que significa nascer da água e nascer do Espírito? Segundo alguns estudiosos, eles acreditam que nascer da água é, você vai lá, você faz um gesto, levanta a sua mão, dizendo que você aceita o Evangelho, que você entrega a sua vida para Jesus. Aí diz a palavra, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí eles acreditam que nascer da água é você ser levado ali para uma água batismal. Tem gente que batiza em piscina, outros batizam em rio corrente, assim como na época da Bíblia. E você vai lá e você é imergido dentro da água, você é mergulhado dentro da água, e quando você é levantado, você, simbolicamente, você está nascendo para Deus, você está nascendo da água. Você está mostrando naquele ato de batismo, você, de uma forma figurada, você está falando para as pessoas, olha, eu reconheço que tudo isso que me ensinaram é verdade. Que para mim entrar no reino de Deus eu tenho que fazer isso. Que para mim ser salvo eu tenho que fazer isso. Então, eu estou confessando Jesus publicamente e mostrando para vocês a minha decisão, que a partir de hoje eu não vou viver segundo o meu próprio eu, segundo a minha própria vontade. Eu vou viver para Deus a partir de hoje. Então, com este ato de batismo, você está querendo dizer isso. Porque Paulo explicou dessa maneira, que quando nós somos batizados, somos sepultados com Jesus pelo batismo.
para vivermos uma novidade de vida. Então, outros acreditam que nascer da água é que você começa a seguir uma igreja, você começa a aprender a palavra e você começa a colocar a palavra em prática. E como diz lá em Efésios 5:25, que Paulo fala a respeito, comparando a igreja com a esposa, diz lá que o nosso Senhor, Ele purifica a sua igreja pela lavagem da água pela palavra. Ele compara a palavra como se fosse uma água que limpa a nossa vida. Então a palavra é comparada a uma água que nos purifica. E nascer do Espírito, para encerrar, o que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é que você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Você tem que receber o Espírito Santo. Porque só recebendo o Espírito Santo que você vai ter uma condição de viver uma vida para Deus. Porque se você não receber o Espírito Santo, vai ficar mais difícil para você obedecer a Deus e viver em novidade de vida. Porque toda vez você vai pecar e você vai fazer um esforço para se regenerar por si próprio, com as suas próprias forças. E você vai ver que todas as vezes você vai falhar. Mas quando o Espírito Santo ele está dentro de você, eu falo por mim próprio, porque quantas coisas eu obedecia no início da minha fé, porque alguém me dizia que eu ia para o inferno se eu não fizesse. Porque alguém dizia, olha, se você não obedecer, você não vai poder participar do grupo de jovens. Você não vai poder pregar, você não vai poder dirigir culto. Aí com medo da ameaça, para você não perder aquela mamata, você resolve obedecer. Há uma obediência por obrigação. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, para você entender melhor isso, leia Romanos capítulo 8. Você vai entender tudo o que eu estou falando a respeito da ação do Espírito Santo na vida daquele que recebe ele. Então, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, sabe o que ele faz? Quando ele vê realmente o interesse que você tem, que você reconhece que aquilo é errado, e você reconhece que aquilo vai te levar para a perdição, e você começa a dizer, Espírito Santo, me convença do pecado, do juízo e da justiça. Abre a minha mente, me faz entender, me ensina, me faz entender o porquê que eu tenho que obedecer essa palavra, o porquê que eu tenho que entrar pelo caminho da santidade. Aí de repente um belo dia, sem você esperar, ou através de um sonho, ou através de ele falando na sua mente, a palavra parece que vai se encaixando como um quebra-cabeça na sua cabeça. Aí você fala, meu Deus, eu tinha ouvido falar a respeito disso várias vezes. Quantas vezes me ensinaram sobre isso? E agora que eu estou entendendo. Então é por causa disso que eu tenho que, eu tenho que andar dessa forma. Aí você se encontra num estado assim de você falar, olha, se a partir de hoje eu continuar dessa forma, é porque realmente eu quero ir para o inferno. Se a partir de hoje eu continuar dessa forma, é porque realmente eu não sei o que é servir a Jesus, eu não sei o que é salvação. Aí você, de livre, espontânea vontade, você começa a obedecer, por amor, não por obrigação. A verdadeira libertação é essa, irmão. Eu falo de experiência. Porque a partir do momento que você realmente é ensinado pelo Espírito Santo, você naturalmente começa a abandonar as coisas erradas e começa a se santificar naturalmente para o Senhor. Começa a obedecer a palavra do Senhor. Você começa a nascer de novo, de verdade. Então, para encerrar, necessário vos é nascer de novo. A partir do momento que você nasce de novo, você é comparado a uma pessoa que é guiada pelo vento, só que o vento do Espírito, não por ventos de doutrinas de homens. O Espírito Santo, ele age como se fosse um vento na tua vida, te impulsionando, como se você fosse um barco no mar, a vela. Então, aonde o Espírito Santo quer te guiar, quer te levar, e quer realizar uma obra através de você, ele vai soprar sobre o teu barco.
E Ele vai te levar. Você pode até pegar o remo para querer remar na direção contrária, mas o vento do Espírito, quando você reconhece que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável para a tua vida, você solta o carro, você solta os remos e você navega com fé em Jesus. Amém? Você deixa o Espírito Santo soprar e fala, pode me levar para onde o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor não vai me levar para um precipício. O Senhor não vai me levar para correntes destruidoras que vão destruir o meu barco e a minha vida. E realmente, Nicodemos, ouvindo isso, ele falou, como pode ser isso? Jesus falou, tu és mestre em Israel e você não sabe disso? Então o Senhor nessa noite está dizendo para alguém, olha, às vezes você pode estar me ouvindo aí agora, e você às vezes pode ter um estudo melhor do que o meu. Você pode até ter uma faculdade, ou conhecimentos que eu não tenho. Mas o que é necessário para a tua salvação nessa noite é só isso. Não é filosofias humanas, religiosidades do homem, mas é a palavra de Deus que vai te levar para a vida eterna e para a salvação verdadeira. Paulo, quando ele conheceu Jesus, quando ele começou a ter experiência com Jesus e começou a ver as coisas espirituais e entender tudo aquilo que ele não entendia antes, ele perseguia o povo cristão porque ele tinha uma visão de que eles eram uma seita, que eles eram uma religião falsa, que eles serviam não a Deus, mas a um espírito maligno. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, lá no caminho de Damasco, e a partir dali ele começou a ouvir a voz de Jesus diretamente, começou a ser ensinado por Jesus diretamente, começou a seguir as orientações de Jesus. Ele começou a ter uma outra visão sobre aquilo, a ponto de ele buscar tudo aquilo que antes ele perseguia. E a ponto de ele olhar para todo o conhecimento que ele tinha e falar, isso eu considero como esterco. Porque o que realmente me é necessário não foi tudo aquilo que eu aprendi a vida inteira. Todo aquele tempo que eu gastei buscando informação, buscando ser mais sábio do que todo mundo, ser rigoroso, ser zeloso, eu considero apenas como esterco. Porque realmente o que me importa é o que eu sei a partir de agora. Então o Senhor está te chamando nessa noite para nascer de novo. Para que a partir do momento que você decida nascer de novo, você venha enxergar o reino de Deus. E enxergando, você possa entrar nele e ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então neste momento eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu até queria ter terminado antes, mas você ficaria sem entender esta palavra. Então o que importa é você entender a palavra, amém? Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui sábado, novamente, às 19h30, para adorarmos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agradecendo a Deus. E nessa oração, você que quer nascer de novo, não sou eu que vou ensinar isso para você. Não sou eu que vou fazer você realmente entender isso. Mas é o Espírito Santo que está falando com você nessa noite. Faça essa oração. Enquanto eu estiver orando, faça essa oração. Fala, Espírito Santo, Jesus, eu quero nascer de novo. Eu quero enxergar a beleza do Senhor. Eu quero enxergar a tua formosura. Eu quero enxergar o teu reino. Eu quero entrar no teu reino. Eu quero ser salvo. Eu quero ter vida eterna. Eu quero viver uma vida além dessa vida que eu vivo. Amém? E Ele, a partir de hoje, vai fazer isso para você. A partir de hoje, Ele vai ter um encontro pessoal com você e vai te orientar nessa nova vida. Vamos orar. Pai soberano, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, nós te agradecemos, meu Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos, meu Deus, reunidos em Teu nome neste lugar. Te agradeço pela vida dos irmãos que estão aqui presentes, ouvindo a Tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela vida daqueles que estão no YouTube, Senhor, ouvindo esta palavra nesta noite. Essas pessoas que estão, Senhor, assistindo este culto ao vivo até agora, meu Pai, nos acompanhando, ouvindo e recebendo esta palavra.
Nós estamos vivendo dias, meu Pai, em que um povo está tendo uma grande fome, mas não de pão, em que o povo está tendo uma grande sede, mas não de água, mas de conhecer o Senhor, de ouvir a Tua palavra, meu Pai, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu Pai, a nossa vida humana, ela é conservada, ela é, Senhor, ó Pai, meu Deus, Senhor, guiada, meu Pai, ela é, Senhor, meu Deus, orientada, Senhor, através daquilo que nós nos alimentamos nesta terra, mas o nosso ser espiritual, o nosso espírito, ele não é, Senhor, ó Pai, alimentado por aquilo que vem da terra, meu Pai, ele não consegue ser preenchido através daquilo que o homem possa oferecer, ideologias humanas possam ensinar. Ai, xarabacandarebassuriandareia, o nosso espírito, ele só vive, ele só é conservado, ele só é mantido da calabassura e candaraia, com aquilo que vem do alto, com aquilo que vem de Deus, porque o nosso pó, Senhor, a nossa carne, a nossa estrutura, Senhor, desta terra, um dia ela voltará ao pó, mas o nosso espírito voltará a Deus que o deu, Senhor, e a nova vida que pode, Senhor, ó Pai, ser gerada pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, ela só pode acontecer em nós, se nós ouvirmos a Tua orientação, se nós recebermos o Teu Espírito Santo, para que nós venhamos ter uma vida, Senhor, meu becalabassuri candaraia. Quantas pessoas nesta hora têm o nome que vive, mas não estão vivos, estão mortos, porque não decidiram viver uma vida para o Senhor, ainda não conseguem compreender aquilo que é do alto, não tiveram, Senhor, uma decisão real e verdadeira, não tiveram um encontro com o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé, que é o Senhor da vida eterna. Senhor, eu te peço este milagre, eu te peço, meu Deus, para que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas nesta hora, e as faça compreender aquilo, meu Pai, que eu não pude, Senhor, ensiná-las, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Espírito Santo de Deus, Senhor, vá ao encontro desta pessoa, que tem o desejo de nascer para Deus, de nasceu para ter uma nova vida, um novo espírito, um novo coração, que não consegue se libertar por si próprio, que está escravo das drogas, do pecado, da prostituição, do adultério. Quantas pessoas que estão escravas, meu Deus, de Satanás, mas o Senhor tem a libertação verdadeira nessa noite. O Senhor tem uma nova vida para esta pessoa. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha a ser derramado sobre esta pessoa, que ela possa compreender aquilo que vem do alto, aquilo que vem do Senhor, para que ela possa experimentar um novo nascimento, para que ela venha não só enxergar as coisas do Espírito, mas entrar neste novo reino, entrar nesta nova terra, entrar, Senhor, ó Pai, neste reino que está preparado para ela, a qual não terá fim, será um reino eterno, aonde não haverá morte, aonde não haverá dor, aonde não haverá luto. É só o Senhor que pode transportar essa pessoa dos reinos das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. É só o Senhor que pode dar este acesso a esta pessoa nesta noite, Senhor, do império da morte para o império da vida que está no Senhor Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, aceita, Senhor, esta pessoa nesta noite. Senhor da glória, escreve o nome dela no livro da vida, meu Pai, do Cordeiro, para que naquele grande dia ela venha a ter a oportunidade de ouvir o som da trombeta do arcanjo de Deus, e ela venha a ser ressuscitada para viver no novo céu, na nova terra, no novo reino. Louvado seja Deus que está preparado para ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos proclamar a bênção apostólica neste momento. Aleluia. Estenda a tua mão em forma de receber. Glória a Deus.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito, e quem recebe esta graça do nosso Senhor Jesus Cristo no seu espírito, diga bem forte, amém! Louvado seja Deus. Até sábado, se Deus quiser, às 19h30, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Parece que deu, graças a Deus que acabou.